Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que aqui estão, que Deus possa abençoar os irmãos rica e abundantemente. Vamos prosseguir no nosso estudo sobre religiões no Brasil, e hoje nós vamos falar sobre a nova era. Na década de 80, a nova era, ela foi uma explosão, eu nunca vou me esquecer. Década de 80 foi a época do Rio Eco 92, década de 90, a nova era, as igrejas tinham estudos sobre nova era, tinham cursos, CDs, né? Não lembro muito, eu acho que já tinha CDs, né? Pouquíssimos CDs, mas tinham muitas fitas, né? Tinham especialistas em tudo isso, mas hoje nós vamos ver um movimento que começou na década de 60. Por isso que a gente hoje vai fazer uma coisa assim meio psicodélica, tudo vai ter uma lembrança meio psicodélica, que era mais ou menos com base nesses conceitos, naquela época, uma época de muitas drogas, né? Woodstock, né? E muitas coisas já estavam acontecendo, e ali se proliferou um movimento chamado Movimento Nova Era. Porém, as ideias do Movimento Nova Era vieram bem antes da década de 60, como vocês podem ver aqui. O movimento New Age, ou Nova Era, não possui um fundador único, o dogma rígido ou sede central. Isto é, não pode ser considerado como uma religião. Nova Era não tem um templo de Nova Era, ou o pastor da Nova Era, o sacerdote da Nova Era. Existem várias pessoas que, podemos dizer que assinam ou assinaram pela Nova Era. Eu até fiz uma pergunta à inteligência artificial para saber se Shirley MacLaine ainda tem envolvimento, ainda está, é uma atriz americana conhecida, se ela ainda tem um envolvimento muito forte com a Nova Era, que foi uma das divulgadoras, né? Uma atriz muito conhecida, ganhadora de Oscar. Trata-se de uma rede fluida e sincretista de correntes espirituais, filosóficas e psicoterápicas. Então, é uma mistura de religiões esotéricas, uma mistura de religiões orientais, uma mistura de religiões que buscam o holístico. Sua gestação moderna remonta ao século XIX, com o esoterismo ocidental, tendo como seu principal alicerce a Sociedade Teosofia, fundada em 1875, em Nova York, por Helena Petrovna Blavatsky e o coronel Henry Stell Olcott Blavatsky. Fundiu o ocultismo ocidental com interpretações do hinduísmo, do budismo, popularizando no Ocidente conceitos como karma, reencarnação e mestres ascensionados. Nas décadas de 60 e 70, o movimento explodiu globalmente ao se fundir com a contracultura. Nesse período, a cultura pop impulsionou o movimento. A viagem dos Beatles na Índia, em 68, popularizou a meditação transcendental. O cinema produziu obras com vertentes espiritualistas transcendentais, artes visuais adotaram a estética psicodélica, né? E aí você tem toda uma cultura, vamos dizer assim, esotérica. E, como eu disse para vocês, essa coisa colorida, né? As roupas indianas ficaram muito populares. O próprio Hare Krishna também se popularizou, né, no meio das faculdades. E os Beatles, eles divulgaram muito isso. Existem vários vídeos dos Beatles chegando na Índia e se encontrando, inclusive, na foto aqui, da imagem da apostila aqui, tem os Beatles, se não me engano, com o Osho, que é um dos grandes, podemos dizer grandes, né, no sentido deles, do entendimento deles, propagador da transcendental, né? Aqui, que é o nome meditação transcendental, yoga. Eu sempre tenho falado aqui, né? Crente não faz yoga, crente não faz reiki, crente não bota Buda virado de costas, crente não faz nada disso. Recentemente, veio uma pessoa me procurar porque tinha alguns objetos, e essa pessoa queria se livrar dos objetos, do seu passado religioso. E aí eu dei uma orientação a essa pessoa. E a gente tem que vigiar o que a gente tem, o que a gente compra, o que a gente veste. Certas roupas que a gente veste podem estar transmitindo uma mensagem que a gente não tem consciência que aquele símbolo ele tem um significado. Olho que tudo vê, olho de Ra, duplo relâmpago, Lúcifer, olho grego e tanta coisa que às vezes acha essa coisa boba, mas não é. Muitas têm origens religiosas. A transição da era de peixe para a era de aquário.
O termo nova era refere-se à crença astrológica de que a humanidade estaria deixando a era de peixes, associada ao cristianismo e ao dogmatismo, para entrar na era de aquário, marcada pela iluminação espiritual, harmonia universal e elevação vibracional. A era de aquários tinha a ver com, e segundo eles, tá, com o cristianismo. Perdão, a era de peixes, né? Com o cristianismo. E aí, naquela roda da astrologia, depois da era de peixes, vinha a era de aquários. Né? Então, segundo os astrólogos, era a transição, a saída do cristianismo do mundo e a entrada de uma nova era, por isso esse nome. Então, é como se tivesse um relógio, era de peixes está acabando na década de 70, inicia-se a era de aquários. E a era de aquários, ela é relacionada a todas as religiosidades, apresenta uma conexão profunda com o resgate do sagrado feminino. Olha só, gente, do poder inerente à mulher, sobre a ótica astrológica, filosófica e espiritual da transição planetária. Este ciclo representa o encerramento de sistemas fortemente patriarcais e a busca pelo reequilíbrio entre polaridades. Olha só, essa linguagem é uma linguagem bem chatinha, podemos dizer assim, se você não está acostumado com esse tipo de linguagem. Mas você hoje vê muito isso, está muito evidente. Há muita divulgação, e o bispo aqui trouxe um estudo com muita propriedade, falando da divulgação sempre da deusa mãe, não é? Da mãe terra, não é? Dos católicos que cultuam ali a Aparecida, de você ver eles falando daquela que é uma deusa, a deusa Diana dos Efésios, e outras, não é? Que aparecem. Os pilares dessa conexão, a queda do patriarcado dogmático. O período anterior, era de peixe, era caracterizado pelo apogeu das instituições religiosas hierárquicas, dogmas rígidos e lideranças majoritariamente masculinas. Catolicismo, cristianismo em geral, esse é o entendimento deles. A chegada da era de aquário favorece a desconstrução dessas estruturas verticais. A chegada do feminismo fortaleceu essa causa. Então, com a vinda do feminismo, não é? Com as escritoras do feminismo, trouxeram essa ideia do papel da mulher. Hoje se fala muito do empoderamento feminino. Não é? Isso não significa que a mulher não possa trabalhar, que a mulher não possa ter um salário digno, que ela não possa... Isso não significa diminuir a mulher. A Bíblia fala que existe um equilíbrio e existe uma posição do homem e uma posição da mulher. Um trabalho, ou Deus dá a cada um uma função. Não é? O homem, o provedor, o protetor, a mulher sendo a ajudadora, que podendo fazer grandes coisas. Aqui na nossa igreja nós temos mulheres fortes que fazem, não é? Fazem acontecer. Mas aqui é a desconstrução. Por isso que hoje se fala, a sociedade patriarcal, né? Existe muito esse argumento, né, que o feminismo vem trazer. E muitos desses conceitos estão vindo para as igrejas, e nós temos que tomar cuidado, saber dosar muito bem. Então, nós temos aqui a segunda coisa, o despertar da consciência, o foco da evolução pelo meio do autoconhecimento. Aquário incentiva as mulheres a encontrarem o divino internamente, eliminando figuras intermediárias e incorporações religiosas. E isso alimenta o quê? O Deus em você. Lembra que a gente tem falado sobre isso, sobre essas religiões orientais? Que o Deus em você, não é? Seishonoye, você tem que lutar pelo Deus em você. Né? Meishu Sama fala no Messiânica de você ter o seu Deus interior. E agora você está vendo aqui esse conceito, né? Também o arquétipo da Sofia, sabedoria, corrente do cristianismo esotérico e da psicologia analítica, relaciona a era de aquário ao retorno de Sofia. Esse arquétipo personifica a sabedoria divina do aspecto feminino, integrando intelecto, intuição e compaixão. Isso aqui, irmãos, demonstra que eles creem também numa deusa, que no céu tem uma deusa. E, se a gente for parar para pensar um pouquinho, existe uma expressão trazida para Maria de rainha dos céus. Então, esse pensamento ele é antigo, ele não é novo. Não é? Equilíbrio na horizontalidade, com o signo do elemento do ar. Aquário valoriza a igualdade, a ação comunitária, a colaboração das redes horizontais. Dessa forma, o sagrado da mulher fundamenta-se nesses mesmos ideais de união, apoio recíproco. Algo que vocês ouviram muito falar hoje em dia, sororidade, distanciando de lógicas competitivas. Chegou no Brasil, nos anos 80 e 90,
tá? Na década de 70 e ao longo dos 80 e 90. O país já possuía uma forte tradição mística e espiritualista, o fruto do sincretismo entre o catolicismo popular, o espiritismo kardecista, as religiões de matriz africana, como a Umbanda e Candomblé. A assimilação da nova era no cenário nacional ocorreu através de literatura, terapias alternativas e psicologia, ecletismo religioso. E quando a gente fala aqui psicologia, né, nós estamos falando de uma psicologia esotérica, relacionadas a tratamentos holísticos, né, que adentraram no meio da psicologia, que adentraram no meio da... Quando a gente fala, por exemplo, da parapsicologia, que fala dos fenômenos, né, sobrenaturais, tem todo esse envolvimento. Ecleticismo religioso. Isso também começou a se divulgar, porque antes da década de 60, era muito separado. Para um católico, na década, vamos dizer assim, na década de 40, para um católico ir numa religião ali de matriz africana, era o próprio católico. Mas quando você começa a divulgar, isso começa a dizer que as religiões podem se unir. E é essa ideia que a gente tem falado aqui nas nossas aulas. E aí nós vamos falar de 7 crenças do movimento Nova Era, que, mais uma vez eu repito, não é uma religião. Pelo fato de não ser uma religião, o movimento Nova Era, ele não tem um livro de cabeceira. Assim como os Mormons têm um livro de cabeceira, que é o livro de Mormon. A Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios. Os adventistas, apesar de ter uma Bíblia muito similar à nossa Bíblia, eles têm o livro principal da Ellen Goldwhite, né? E o Grande Conflito. Você tem as Testemunhas de Jeová têm uma Bíblia deles mesmos, tem livros deles que são importantes para eles, assim como o budismo tem os seus livros, assim como Meishu Sama escreveu livros para a Igreja Messiânica, que Masaharu Taniguchi escreve aqueles 42 livros. Existe livro que você pode, assim, eles dizem. Então você tem comprovação escrita. A Nova Era existem livros escritos por Shirley MacLaine e outros autores, né? Mas nada oficial. Dizendo assim, não, isso aqui é da Nova Era oficialmente. Então, é muito difícil você botar, eles dizem, de uma forma muito peremptória. Então, nós fizemos um pouco diferente nesse estudo aqui. No livro Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle, ele explica que a ideia de um Deus, então vamos falar sobre Deus, em formato de homem no céu, é uma ilusão do ego. Ele define que Deus é estritamente como uma consciência única, ou uma energia vital que permeia o fundo de cada átomo do universo. Parece bonito, né? Mas a Nova Era ensina que não existe um Deus criador pessoal, separado do universo. Deus é compreendido como uma força de energia impessoal, ou consciência universal. Irmãos, isso é panteísmo. Deus é tudo. Deus está na natureza. Deus está na árvore. Deus está no mar. Deus é uma ideia muito panteísta ali do hinduísmo. Tem muito a ver ali com o budismo que nós vimos, né? A própria messiânica mundial e Seishonoye, que são duas religiões que tratam muito da natureza, fazem muitas flores, né? Então, é o panteísmo. O panteísmo é Deus é tudo. Para eles, Deus é tudo. Mas a palavra de Deus estabelece que Deus é um ser pessoal, criador. Ele é distinto da sua criação. O universo foram criados por ele do nada. Por Deus. O universo não é Deus. Adorar a matéria e a natureza da criação em vez do Criador é caracterizado como idolatria, ignorância. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fez a natureza, Deus não é a natureza. E os outros versículos que a gente pode ver: criou Deus o céu e a terra. Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir. Olha que lindo! E foram criadas, Apocalipse 4, 11. Em Romanos 1, 25 diz: mudaram a verdade de Deus em mentira, e veneraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós devemos adorar ao Criador, não a criatura. A criatura é inferior ao Criador. E temos que pensar muito nessa realidade. Número 2, o homem é Deus. Assim como os Mormons falam que, como hoje Deus é
um dia ele, homem, foi. E como hoje homem você é, um dia Deus você será. É uma máxima dos mormons, do mormonismo, que diz que um dia você vai ser Deus, não é? E vai morar no outro planeta, não foi isso que a gente estudou aqui? Então aqui ele também tem essa ideia de que o homem é Deus, como consequência direta do panteísmo. A Nova Era prega que o ser humano é uma extensão divina. O ser humano não é uma criação caída, mas um ser cuja essência é o próprio Deus. O objetivo da vida seria despertar o eu superior. E eu diria mais, o Deus interior, a consciência crística. O interior ou o poder de manifestação que habita em cada indivíduo. Então eles querem passar a ideia. Por isso que muitas pessoas, você fala com ela sobre Deus e ela desdenha. Ela vira a cara, torce às vezes o nariz, porque ela já coloca na mente dela de que ela é Deus. Ela não precisa de Deus. Se ela não fizer, nada vai ser feito. Não acontece milagre. Já tem líderes, podemos dizer assim, que já estão dizendo isso, né? Líderes pseudo-evangélicos. Como eu disse, né, gente? Já tem um montão de líder falando um montão de heresia aí, irmãos, que não está na Bíblia. A palavra de Deus estabelece uma fronteira ontológica, espiritual, intransponível entre o Criador e a criatura. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não é Deus. Isso é muito importante. A primeira mentira dita para Eva pela serpente é que o homem se tornaria como Deus. Você será como Deus. Então essa não é uma mentira que já vem do passado, lá no Éden. Gênesis 3,15 diz, porque a promessa da serpente foi, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí a tentação de Satanás. Essa é uma mentira já antiga. Ezequiel 28,2 diz, tu dizes, eu sou um Deus, sento o meu trono de Deus no meio dos mares, no entanto, tu és homem, não Deus, embora estimares o teu coração como se fosse o coração de Deus. Quer dizer, embora você se ache Deus, você não é Deus. Deus é muito, 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 muito maior. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta, se afasta do Senhor. Jeremias 17,15. Quem é Jesus Cristo para a nova era? Para a nova era, Jesus Cristo não é o único Filho de Deus, nem o único Salvador da humanidade. Ele é visto apenas como um homem comum, que alcançou um estado de consciência crística. Lembra aí a palavra crística novamente? Um nível elevado de iluminação espiritual, que também teria sido atingido por Buda. Olha que interessante. Mais uma vez, aqui, a gente vê as religiões desconsiderando Jesus. Vocês lembram, quando eu falei do islamismo? Do islamismo, Jesus era um mestre, Jesus era um profeta. Mas Mohammed é o profeta, hoje em dia. Você deve ouvir o profeta. Não é? Se você for ver as religiões orientais, né? Masaharu Taniguchi. Não, Jesus era o Messias, mas Masaharu Taniguchi é o grande líder, é o grande Messias do Seishonoye. Mokichi Okada. Mokichi Okada é o Messias da igreja messiânica. Jesus foi grande, foi bom, mas Jesus não é Deus, não é Filho de Deus. Espiritismo, não é? Eles têm ali, falam que Jesus foi um grande mestre, mas não Filho de Deus. Então Jesus é sempre colocado de lado. Jesus não é tudo aquilo que a gente crê que a Bíblia diz. As Escrituras afirmam que a divindade e a unigenicidade e exclusividade de Jesus Cristo, ele não é um mero princípio cósmico, ou um avatar entre muitos. Né? Ele é o Filho unigênito de Deus, pois o próprio Deus encarnado e o único mediador e salvador entre Deus e a humanidade. Em nenhum outro há salvação, diz Atos capítulo 4, versículo 12. Porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não adianta fazer rituais, não adianta acender velas, não adianta recitar livros, ler até mesmo o salmo, ouvir a música gospel, vir à igreja. Se você não invocar o nome do Senhor, você não será salvo. É uma verdade. E essa verdade muitas pessoas têm medo de falar. Por quê? Porque vão ofender. Hoje em dia, né? Hoje eu vi um pastor, gravou um vídeo descendo da Polícia Federal. Por quê? Porque ele citou um trecho da Bíblia que para quem denunciou era uma ofensa, era
um racismo religioso. Foi chamado na Polícia Federal, porque ele citou a Bíblia Sagrada. E ele contou a história e mostrou que realmente, que ele leu, é bíblico, não há problema nenhum. Então, às vezes, a pessoa fica com medo de falar. Não com medo de falar que Jesus é o único caminho. Ah, mas eu faço ali minhas meditações. Você faz a sua meditação, não quero te dizer que Jesus é o único caminho. A gente não pode ter medo, mas também a gente não pode, claro, se a pessoa não quer te ouvir, se a pessoa não está te dando atenção, se você sente que vai haver um problema ali, você deve pedir a Deus discernimento para agir da forma correta. Mas seja firme, só Jesus é a solução para essa humanidade. Não tenha medo, Ele está contigo. Pecado de mera ignorância. Eles negam o conceito bíblico de pecado. Vocês lembram na lição passada de Seixonoye que o pecado para os Seixonoitas, vão bater em mim de novo na internet, para os Seixonoitas não existe. Então você vê que o pecado, ele cada vez mais ele é apagado, ele é jogado para debaixo do tapete. Não há pecado. Aqui, eles fazem de uma forma diferente. Aqui, o que é considerado pecado não é uma rebelião contra Deus. Para eles, o pecado é mera ignorância da própria divindade interior. Uma ilusão de separação, ou um estado de baixa frequência vibracional. Você está com baixa frequência vibracional. Por isso que você matou aquela pessoa. Não, irmãos, porque você deu vazão aos desejos malignos. E aí isso aconteceu. Não por uma palavra difícil, ou por uma ignorância da sua divindade. Você não reconheceu a sua divindade, foi por isso que você cometeu esse crime, por isso que você fez essa maldade, por isso que você machucou uma pessoa, que você cometeu um crime, que você mentiu, que você fofocou. Não é porque a sua natureza humana de pecado, que foi herdado por Adão, mas porque você não consegue identificar o Deus em si próprio. Irmãos, isso desculpe da palavra, você que está na internet, isso é demoníaco. E aqui está escrito, por essa visão, não haveria necessidade de arrependimento perante o juiz divino, arrependimento moral. Entende? Se não há pecado, por que eu vou ser preso? Não existe pecado. Não, doutor, eu só roubei dinheiro público porque eu estava na minha ignorância espiritual. Porque você é um ladrão, é um criminoso. Então, chega a ser até risível. A Bíblia ensina objetivamente que o pecado é a transgressão consciente da lei divina e uma rebelião moral da criatura contra a autoridade do Criador. Veja bem, o pecado não é falta de informação, mas uma corrupção da natureza humana que gera culpa real, condenação, separação espiritual de Deus. Isso exige arrependimento, confissão. Eu pequei, Senhor, perdoa o meu pecado, não farei de novo. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Isso é sinal de uma pessoa que deseja mudar e ser uma pessoa melhor. Mas, infelizmente, existem essas ideias. Olha o que diz Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que me separa de Deus é o meu pecado que eu cometo todos os dias. E que todos os dias eu falo, Senhor, perdoa os meus pecados. Toda hora. Irmãos, como eu procuro, na minha mente, vou fazer quando atravessar a rua, Senhor, perdoa meus pecados. Sempre que posso, sempre que lembro. Quando não permite, quando eu não me lembro, será que eu falei pedir perdão a Deus hoje? Fico preocupado. Por quê? Somos pecadores. Todos. Aqui o texto diz todos. Eu devia ter até sublinhado, botado negrito, itálico, taxado, com todos os brilhos possíveis aqui. Todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Número 5, quinta crença, salvação por autoevolução e reencarnação. A gente tem visto nesses últimos estudos, além do espiritismo, que a reencarnação ela está
tanto no budismo, tanto na igreja messiânica, tanto no Seishonoye, onde eles têm ali a oração pelos antepassados, não é? O próprio movimento Mórmon faz o batismo pelos mortos, não é? A própria Igreja Católica Apostólica Romana faz orações pelos mortos, né? Por quê? Porque ela ora a Pedro, a João, que eles chamam de São João, né? São Pedro, a Aparecida, não fazem essa oração? Para o católico, ele acredita que, como a gente ensinou aqui, no nosso primeiro estudo, que os santos, né? Aqueles que conheceram Jesus, né? Que são os santos da Igreja Católica, eles não estão mortos, para o católico. Porém, irmãos, essa doutrina da reencarnação, não é? Ela é antiga, ela remonta ao Antigo Egito. Não é? A salvação da nova era é vista como um processo autônomo, isto é um processo seu. É você que é responsável pela sua salvação. Autorredenção e iluminação através de sucessivas reencarnações regidas pela lei do karma. A alma evoluiria espiritualmente até alcançar a fusão com o todo. Práticas místicas, meditação, canalização acelerariam essa evolução sem necessidade de um resgate salvífico externo. Precisamos de uma salvação externa. Quem nos traz a salvação externa? Jesus de Nazaré. Porque se nós nos salvássemos a nós mesmos, fazendo reencarnações, irmãos, nós teríamos que ficar a vida toda até chegar a um patamar. Ou para o budismo, chegar à iluminação, não é? E isso não ocorre. A doutrina bíblica rejeita a reencarnação, como nós já vimos, né? E a salvação por esforço próprio. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, juízo. Não importa quando você morre, você vai acordar já no juízo. Gálatas 2, 21, não anula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, que é o esforço próprio, segue-se que Cristo morreu em vão. Se você, para ser salvo, você tem que agir, você tem que fazer, você tem que reencarnar, Cristo então morreu à toa. Cristo sempre falou de ressurreição, nunca falou de reencarnação. A ressurreição é muito superior à reencarnação. Número 6, relativismo moral e espiritual. A nova era defende que todas as religiões e filosofias espirituais são igualmente válidas e conduzem ao mesmo destino divino. Amados irmãos, é aquela história de todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu essa frase? Deus é o mesmo, irmão Alexandre. Deus é o mesmo do islamismo. O Deus, Jeová, é o Alá dos árabes. O Deus é o Deus dos mormons. Né? O Deus dos mormons que tinha mulher. Né? Deus é o mesmo. E aí eles vão falando. E hoje em dia, até botei aqui uma imagem aqui, que é uma imagem oficial de uma campanha que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Hoje é muito comum você ver alguns pastores, padres, sacerdotes islâmicos, né? Do judaísmo, juntos de mãos dadas. Já viu isso? Na praia de Copacabana? Com o pai de santo, com a mãe de santo. Tem aquele camarada com o clerical, que pode ser um pastor luterano ou um pastor evangélico assim, meio progressista. Sempre tem isso. Então, quando você vê essas pessoas se envolvendo, esse envolvimento de pastores, de líderes evangélicos, com religiões, tanto de matriz africana, católicos, de religiões orientais. Amados irmãos, isso é o cumprimento de uma crença desta ideia da nova era, que é a junção. Todas as religiões, existe uma linha da nova era, não é geral, que espera pelo Maitreya. Quem já ouviu falar no Maitreya? Já ouviu falar? O Maitreya é o Messias da nova era. Na década de 90, existia toda uma história que o Maitreya já existia, já tinha nascido, e que o Maitreya seria um adolescente que estava sendo preparado para assumir a Terra, e que o Maitreya era o anticristo. Né? Isso foi muito divulgado na década de 90. A gente fazia os estudos, tinha muito essa coisa do Maitreya, era um nome muito repetitivo. Então ele seria o Messias da religião, ou do movimento Nova Era. Então hoje existe muito, né, irmãos? Lamentavelmente, você tem pastores que são filhos de Gandhi, fazem parte do movimento Filhos de Gandhi, da Bahia. Você tem pastores que vão jogar flores para Iemanjá. Você tem isso, irmãos. Isso é o cumprimento do desejo da nova era, que é tornar as religiões uma só.
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Parece ser bonito, parece ser, sabe, é pela tolerância religiosa. Mas, amados irmãos, respeitar não significa concordar. Respeitar significa, eu posso falar de Jesus com você, você não quer ouvir falar de Jesus? Um dia pode ser que você vai me procurar, mas o meu desejo é sempre falar com você de Jesus. Não é chegar, você é do diabo, você é do inimigo, você está endemoniado. Você nunca vai ganhar essa pessoa para Cristo. Você tem que, nesse sentido, amar essa pessoa. Certamente Deus vai abrir as portas para que você fale. Eu já preguei para várias pessoas de várias religiões, umbandistas, mormon. Como eu já contei para vocês, eu ganhei um mormon para Cristo. Então, não foi falando que a religião dele era demônio, foi conversando com ele, foi mostrando as escrituras para ele. Hoje ele é um presbítero da Assembleia de Deus. Então, a gente tem que conversar com as pessoas. Não tolerar no sentido de andar com eles. Jamais andaria nessa marcha. Jamais. Mas também não impediria dela existir, ok? Vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas são os que entram por ela. E muitos são os que entram por ela. Então, facilidades existem, irmãos. Por último aqui, ocultismo, canalização, adivinhação. Movimento incentiva ativamente a busca do contato com o mundo invisível por meio de médiums, guias espirituais, chamada canalização, astrologia, leitura de cartas, cristais, prática de feitiçaria moderna. Tem a Wicca. Quem já ouviu falar da Wicca? Wicca é bruxaria, meus irmãos. Tem muitos crentes que começam lendo Harry Potter e terminam com a varinha mágica com o caldeirão dentro de casa. Eu estou falando sério, isso. Diferentemente de você pegar um livro daquele autor cristão, né? Eu esqueci o nome dele agora, fugiu o nome dele. Oi, C.S. Lewis, né? Até mesmo do Tolkien, que era católico. Você pega um livro de Harry Potter, né? Houve um crescimento muito grande de busca por feitiçaria na internet, depois do crescimento das vendas, né, dos livros de Harry Potter. Então, assim, eu leio vários tipos de livros, eu tenho muito livro em casa, livros de ficção, mas quando eu vejo, uma vez eu fui tentar ler um livro do Harry Potter, aí eu tinha janelão, não era solteiro ainda, aí comecei a ler, irmãos, o céu começou a escurecer, eu fiquei com medo, peguei, fechei o livro, joguei fora, nem li. Aconteceu comigo, eu tive essa impressão, joguei fora o livro. Mas, irmão, não estou dizendo que isso tem que acontecer com você, não, estou dizendo que você tem que tomar cuidado com o que você lê, com o que você consome, com o que está por trás do conteúdo que tem se colocado diante de você. Tome cuidado. E a feitiçaria, a Wicca, seres de luz, entidades superiores, não é? Feitiçaria moderna, cristais, práticas de feitiçaria, leitura de cartas, leitura, né? Vai ler a carta para mim. Um pastor amigo meu foi parado na praça, o pastor Glória, ele foi parado, a gente chamava ele de Glória. Aí a cigana falou assim, deixa eu ler a sua mão. Aí ela olhou assim para a mão dele e viu, Jesus te ama. Escreveu de caneta e começou a evangelizar ela na praça. Meus amados irmãos, nós temos que entender uma coisa, eles estão se preparando para pregar o evangelho deles. Se nós não prepararmos. Por isso é importante esses estudos para vocês. Esse estudo não vai trazer todo o conhecimento, não, meus irmãos. Esse estudo é para incentivar vocês a buscar conhecer. E quando for evangelizado pelo Universo Desencanto, pelo PL, que é Perfect Liberty, que é uma religião, né? Pelo pessoal lá do Alziro Zaru, né? Que é a LBV, você vai ter algum conhecimento. Então busque sempre, irmãos. Busque. Para finalizar, eu vou ler um texto aqui de Deuteronômio 18, 10 a 12, que diz: entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, feiticeiro, encantador, nem quem consulte o espírito adivinho, nem mágico, nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. Amado irmão, é abominação. Hoje eu estava conversando com um rapaz, que foi um dos meus discípulos na juventude, e eu falando para ele, meu amado irmão, crente não acredita em ET, meu irmão. Crente não acredita em viagens de portais mágicos. Não tem nada disso não, irmão. Tem crente acreditando nos ETs. Agora tem 4 ETs. Que o governo americano... meu irmão, tem um pastor falando com meu pai essa semana agora. E o pastor falou com meu pai assim... pastor Olivaldo, ET é demônio. Aí eu falei, é demônio. Eu dei um grito, é demônio. Meu pai, é demônio. Meu pai já tinha respondido que era demônio.
Irmão, se aparecer um ET para você, repreende esse Satanás que ele vai sair em nome de Jesus, amém? Só existe, a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz, então, mas tem crente que já está acreditando em ET, irmãos. Está repreendido. Para finalizar, meus amados irmãos, eu quero apresentar a vocês alguns símbolos muito comuns, não é? Que a nova era tem se utilizado, não é? Aqui você tem o olho de Horus, né? E aí eu quero falar sobre tipo de roupa que às vezes a gente compra, a gente não sabe, um boné, um objeto, um filme, um desenho, uma animação, que tem esses símbolos, o olho de Horus, né? Alguns chamam de lágrima de Lúcifer, por causa dessa gota de lágrima que cai aqui, né? O deus Falcão, Horus, que representava a cura física, restituição do poder real e proteção do Estado contra caos de Set, que é Seth, que é outro deus egípcio. A borboleta, nossa querida diaconisa Cláudia, psicóloga, vê aqui o símbolo da psicologia, mas a borboleta no movimento Nova Era, ela fala de transição, de transformação, o acontecimento do inseto, né? A lagarta, estádio de ignorância material, o casulo, retiro interior, a meditação, e a borboleta, que é a fase final, que é a iluminação, né? Nós temos também outro símbolo, que é esse símbolo aqui, muito cristão, com cordão, né? Com chaveiro, desse símbolo que é o Ankh, né? Ansata. Para mim é Satã. Para os egípcios, Ankh era o sopro de vida física pós-morte concedido pelos deuses aos faraós. Isso era utilizado em rituais funerários de mumificação. Os cristais, né? É muito bonito. Eu fui em Minas Gerais recentemente, não sei se isso foi esse ano ou foi ano passado, estive nos lugares onde tem os cristais. São uma coisa mais linda do mundo. Não tem nada contra você ir lá em Minas Gerais, comprar um cristal. Compra de preferência aquela grande, né? Que é cara, né? Que é 3, 5 mil reais. Que é bonito pra caramba. Natureza de Deus. Mas tem gente que fala, esse cristal tem uma energia. Trata com cristal, passa o cristal no corpo. Meu amado irmão, não tem nada disso, repreende. Jesus pode te curar, nada de cristal. Frequências. Né? Depois vocês leem com mais calma. O yin yang, né? Muitas pessoas fazem artes marciais, tem lá o yin yang no kimono. Né? Isso tem toda uma... Irmãos, isso tudo tem uma energia. Eu digo a você, tem todo um conceito religioso. Temos que fugir disso. Pentagramas, existe tanto de pé ou de ponta cabeça. Né? Para eles é uma harmonia cósmica. Né? E aí você tem o pentagrama invertido, que é muito importante você reconhecer que ele está de cabeça para baixo. Pentagrama invertido é satanismo, irmãos. Não tem outra coisa. Eu vi, teve um tempo atrás, uma série aí, Sabrina, né, que era um remake de uma série, a Sabrina, que estava vendendo para criança. Eu tirei foto disso numa loja, uma blusinha para criança, de uma estrela de cabeça para baixo, com sangue. Tem como não ser satanismo isso, irmãos? Vendendo para criança. Criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Então isso é divulgado, né? O arco-íris, né, que deixou de ser um sinal para eles, né, da aliança bíblica com Noé, para se tornar uma bandeira visual de unificação global. Significa a ponte entre a humanidade atual e a nova paz. Tem a ver também com a religião, com as crenças, né, dos leprechauns, dos duendes. Né? No final do arco-íris tem um caldeirão com moedas, né, com tesouros. Né? Irlanda, né? Irlandeses, é isso mesmo. A bandeira LGBTQA, criada por Harvey Milk, também um design que tinha 8 cores para representar diversidade humana. Aqui, nessas duas aqui, fala-se sobre liberdade sexual, sobre a sexualidade assim como o unicórnio, não é? Que significa liberação sexual. Há um tempo atrás, amados irmãos, as mulheres que estavam nos bailes, né, de carnaval, que seja, elas estavam utilizando ali, elas estavam dizendo que estavam disponíveis para a relação, amados. Filtro dos Sonhos é muito bonito, é muito bem feito, com penas, barbantes, aquele arco. Muitos cristãos têm isso. Uma vez cheguei na casa de um irmão e o irmão estava lá com aquele arco ali na janela. É bonito, irmão, é bonito. Bate o vento, faz um barulho bonito. Eu falei, irmão, você está fazendo um barulho de Satanás entrando na sua casa, joga isso fora. Aí conversei com ele, conversei com ele com calma, não conversei com a família dele, conversei com ele, porque foi ele que trouxe, e ele jogou fora, e ele bateu foto e mandou, tá no lixo, irmão Alexandre. Joguei fora. Ouroboros, né? Que é o símbolo da cobra que morde a própria cauda, representa o infinito. O símbolo do infinito, né, irmãos? É algo que tem um começo. Na Bíblia, a serpente aparece em Gênesis como ser que engana a humanidade, com a promessa de que eles seriam como Deus. O Ouroboros simboliza a autossuficiência.
O universo que se criando sozinho e que na teologia bíblica é visto como o pecado do orgulho e da soberba. E por último, o olho que tudo vê, que está na nota de $1 americano, não é? Que tem muito envolvimento com a maçonaria, com os Illuminatis, que existem realmente, existe também muito exagero dentro dos Illuminatis, mas que é um símbolo de controle, de vigilância. No princípio, irmãos, eles deram a ideia de que era Deus que vê tudo, né? Todas as coisas, não é? Mas isso não vai de encontro com a Bíblia Sagrada, e é uma heresia, e nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre a maçonaria, onde nós estaremos finalizando todo esse curso sobre, ou esse ensino sobre religiões que estão, ou ideias que estão no Brasil.